Vamos refletir sobre algumas situações, né, de prevenção ao suicídio, o que é bastante complicado, né, porque por um lado tem a ver com a morte, né, e a morte a gente não negocia com ela, e depois tem a ver com a pulsão de morte, né, que é uma pulsão que a gente sabe que ela é silenciosa, né, portanto ela pode agir de uma maneira inesperada, né, mas existem algumas coisas que a gente pode perceber, que a gente pode estatisticamente, né, pode pensar a respeito, apesar que a estatística, né, como se diz, que só a gente apertar os números, né, que eles fazem tudo o que a gente quer. Então a gente pode provar também qualquer coisa estatisticamente. Então algumas questões mais gerais, né, sobre o suicídio, uma delas é que o propósito do suicídio é procurar uma solução. A outro objetivo é cessar com a consciência, né? Porque a consciência, em muitos casos, ela se torna opressiva. O estímulo é uma dor sempre intolerável, geralmente, na maior parte das vezes, uma dor psíquica. A frustração profunda também de necessidades psicológicas importantes. A emoção ligada, né, ao suicídio e as situações autolesivas, são situações de abandono, né, sentimentos de abandono, né, ou de desespero, né, profundo desespero. A questão cognitiva é ligada à ambivalência, né, uma situação de amor e ódio, vida e morte, né, simultaneamente. O aspecto perceptivo é de restrição, né, uma restrição do campo da percepção. O ato, né, interpessoal é a comunicação das intenções, né? Praticamente todas as intenções elas são comunicadas, né? Não verbalmente, né, mas de várias maneiras, só que normalmente elas não são interpretadas, né? Elas podem ser ignoradas, né? Porque o contexto, vamos dizer, no qual se dá um suicídio também faz parte do próprio suicídio, né, e das condutas autolesivas. A ação é sempre de evasão, um movimento evasivo, né, da própria vida, da própria saúde. E a regra geral é uma incompatibilidade, né, que às vezes as pessoas têm com projetos ou padrões de vidas mais duradouros. Tem uma série de questões, né, que são comuns nas pessoas, né, mas se elas estiverem relativamente juntas, elas são significativas, né? Uma delas é o esquema cognitivo baseado em formas de pensamento distorcidas, situações, né, de alteração na forma do pensamento, na maneira como o pensamento se constitui. Uma outra são as ingerências arbitrárias, né, que são conclusões que a pessoa tira sem ter evidências, né, conclusões baseadas nos seus medos, nos seus desejos, né, nas suas perspectivas internas. Uma abstração seletiva, né, que é ignorar aspectos mais amplos, né, pegar detalhes e fazer uma sobregeneralização, que a gente chama. Uma maximização, uma minimização das situações, né, distorcendo a magnitude dos acontecimentos, tanto bons quanto ruins. Uma personalização, a pessoa ela tender, né, a trazer sempre as coisas como se tivessem referidos a ela, né, ligados a ela. Pensamentos dicotômicos, né, cindidos ou extremados, né, radicais. A catastrofização, que a gente chama, né, a pessoa tem um pensamento catastrófico, né, de que as coisas sempre vão tomar uma dimensão catastrófica. Uma racionalização emocional grande, né, que é uma confusão entre as emoções e a realidade, quer dizer, a pessoa tomar a realidade a partir daquilo que ela sente, a partir das suas emoções. Uma espécie de condicionalismo, né, que são crenças disfuncionais a respeito da realidade, né? Crenças que a pessoa desenvolve a respeito da realidade e que são tendenciosas numa direção geralmente autolesiva, né, autodestrutivas. Uma rotulagem, né, que a pessoa ela desenvolveu uma identidade negativa a seu respeito, que a gente chama de narcisismo negativo,
ou narcisismo de morte. Então a pessoa ela desenvolve uma noção de si negativizada. E um controle das falácias, que que a pessoa ela passa a ter uma crença de que a partir do momento que se ela perder o controle sobre alguma coisa, ela perderia o controle sobre todas as coisas. Então essa necessidade de controle ela é muito importante, né, na base desses comportamentos autolesivos, né, compulsivos, ou nas situações suicidárias. O pensamento comparado também, né? A pessoa ela tende a ficar sempre se comparando o tempo inteiro com terceiros. Uma desqualificação do positivo, né? A pessoa sempre tende a ter um pensamento negativista e, portanto, esses fatores, né, se eles estiverem muito presentes em uma pessoa, faz com que ela tenda, né, a dirigir suas ações numa direção tendencialmente autodestrutiva. Tem alguns fatores importantes, né, que a gente observar presentivamente nas crianças, por exemplo. Um elemento é a apatia, né, sintomas físicos, queda de rendimento escolar ou não querer mais ir na escola, mudanças na alimentação. O suicídio infantil ele é bastante importante, e também as situações autolesivas, né, os acidentes que às vezes não são totalmente acidentais. No adolescente é importante a gente prestar atenção em frases como eu sou um peso, ou não, ninguém gosta de mim, não tenho valor, um grau significativo de desesperança, né? Uma irritabilidade aumentada, também mudanças de hábitos, e fatores importantes, né, de proteção. No caso da família, é um bom relacionamento interpessoal, um senso de responsabilidade, né, em relação à família. Crianças pequenas na casa também às vezes previne situações suicidárias. Pais atenciosos, né, e consistentes, principalmente consistentes. E apoio, né, em situações de necessidade. Socialmente, né, o que seria importante em termos de prevenção é a integração, né, e bons relacionamentos, adesão a situações sociais, né, ligação com movimentos, situações sociais, práticas religiosas, né, ou de grupos. Esses grupos de autoajuda, né, têm uma importância significativa, às vezes, na contenção das situações autolesivas, né, e suicidárias. Uma rede social que possa funcionar como um apoio, né, emocional em situações de necessidade. A pessoa está se sentindo produtiva, né, empregada, ela tendo uma vinculação forte com a realidade social, e a disponibilidade de serviços de saúde mental, né, que é importante como base, como sustentação, né, de qualquer processo de prevenção. Portanto, esses elementos, né, eles nos dão, vamos dizer, uma probabilidade, né, mas nunca uma certeza, né, porque essas situações, né, elas são profundas, né, elas são arraigadas e eventualmente elas podem surgir como se fosse a partir do nada. Mas o mais importante, né, é que há uma certa negligência, né, que a gente tem em relação à interpretação desses fatores de risco. A gente está vendo agora na pandemia, né, como que a sociedade em geral ela negligencia, né, os fatores de risco, e muitas pessoas, né, mesmo sabendo prevenções bastante objetivas, bastante concretas, né, também não tomam essas medidas. Portanto, quando a gente fala de situações mais emocionais, mais psicológicas, mais profundas, né, como nesse caso do suicídio, das situações autolesivas, há uma negligência muito grande e uma negligência perigosa.